A narrativa do Jardim do Éden é uma das mais conhecidas da Bíblia, mas talvez ela não trate apenas de desobediência. Neste episódio, lemos o texto dentro do seu contexto antigo e percebemos que a história fala, sobretudo, sobre limite, liberdade e condição humana. No episódio anterior, nós falamos sobre uma ideia central para este podcast. Muitas pessoas não têm dificuldade com a Bíblia por causa do texto em si, mas por causa da distância entre o nosso mundo e o mundo em que ele foi escrito. Nós abrimos a Bíblia como leitores do século XXI, com expectativas modernas, e esperamos encontrar ali um livro que funcione como os livros que estamos acostumados a ler. Quando isso não acontece, surge a sensação de estranhamento. Então, hoje nós vamos fazer algo diferente. Em vez de continuar falando sobre método de forma abstrata, nós vamos aplicar o método. Vamos pegar uma narrativa muito conhecida, talvez a mais conhecida de todas, e tentar ouvi-la como um leitor antigo provavelmente a ouviria pela primeira vez. O Jardim do Éden. Mesmo quem nunca leu diretamente o texto, sabe os seus elementos principais. Um jardim perfeito, árvores centrais, uma serpente, um fruto proibido e uma expulsão. Ao longo dos séculos, essa história foi frequentemente resumida como uma lição sobre desobediência. Mas antes de perguntarmos o que ela ensina moralmente, precisamos fazer uma pergunta anterior. Que imagens essa narrativa evocava no mundo antigo? O que significava naquela época falar de um jardim? Para nós, jardim costuma ser algo doméstico, um espaço verde em volta de uma casa, um lugar de descanso, talvez um cenário bonito. No entanto, no Antigo Oriente Próximo, jardim era algo raro e profundamente simbólico. Grande parte daquela região era marcada por clima seco e irregularidade de chuvas. A agricultura dependia de rios como o Tigre e Eufrates ou de sistemas artificiais de irrigação. A água não era garantida, a água era sobrevivência. Controlar a água significava controlar a vida. Por isso, os reis investiam enormes recursos na construção de jardins murados e irrigados artificialmente. Esses espaços eram cuidadosamente planejados, com árvores selecionadas, plantas exóticas e canais que distribuíam água de maneira precisa. Eles não eram apenas bonitos, eram demonstrações de poder político e domínio sobre o ambiente. Um jardim representava ordem no meio do caos natural. Representava fertilidade onde normalmente haveria escassez. Representava estabilidade onde o deserto ameaçava constantemente. Quando o texto de Gênesis descreve um jardim plantado por Deus, irrigado por um rio que se divide em 4 braços e alcança regiões conhecidas do mundo antigo, isso comunica algo muito maior do que uma paisagem agradável. Comunica abundância organizada, comunica centralidade, comunica origem. A imagem do rio que sai do jardim e se espalha sugere que aquele lugar é fonte de vida. Em diversas culturas mesopotâmicas, os templos eram associados a fontes de água e montanhas simbólicas. Eram vistos como centros do mundo, pontos de encontro entre o céu e a terra.
Nesse contexto cultural, o Éden começa a se revelar não apenas como um espaço bonito, mas como um espaço ordenado, protegido e possivelmente sagrado. Perceba como essa reconstrução já muda a leitura. Nós ainda não falamos da serpente, nem da árvore proibida. Estamos apenas tentando ouvir a palavra jardim com os ouvidos de quem vivia há 3.000 anos. E já começamos a perceber que a narrativa está fazendo algo mais profundo do que contar uma história infantil. Ela está construindo um cenário carregado de significado. Depois de reconstruir a imagem do jardim, o próprio texto levanta uma pergunta importante. Se esse espaço é tão organizado e significativo, qual é exatamente o lugar do ser humano dentro dele? O Gênesis afirma que o homem é colocado no jardim para cultivar e guardar. Nós geralmente lemos essa frase rapidamente, como se fosse apenas uma descrição agrícola, alguém cuidando de plantas. Mas essas duas palavras merecem atenção. Mais adiante, na legislação de Israel, os mesmos verbos são usados para descrever a função dos sacerdotes no santuário. Eles servem e guardam o espaço sagrado. Isso não quer dizer que o autor estivesse imaginando um templo construído ali como os que surgiriam séculos depois. Mas sugere algo importante. O ser humano não aparece apenas como morador do jardim. Ele aparece como responsável por ele. Ele ocupa uma função. O jardim, portanto, não é somente um presente confortável, é também uma tarefa confiada. Isso muda o tom da narrativa. O ser humano não vive num paraíso sem propósito. Ele vive dentro de uma ordem, com liberdade real, mas também com limites definidos. E é nesse ponto que surge a árvore do conhecimento do bem e do mal. Para nós, a palavra conhecimento costuma significar informação intelectual. Pensamos em aprender algo novo, descobrir um segredo, adquirir dados. Mas no mundo antigo, a expressão conhecer o bem e o mal estava ligada à capacidade de discernir, decidir e julgar, algo associado à autoridade. Em textos do Antigo Oriente Próximo, reis são descritos como aqueles que sabem discernir o bem e o mal. Isso significa que eles exercem julgamento público, estabelecem decisões e definem caminhos para a comunidade. Perceba então o que a narrativa sugere. O problema não é simplesmente comer um fruto proibido. O problema é ultrapassar um limite de função. É a criatura assumindo para si a prerrogativa de determinar por conta própria aquilo que pertence à esfera divina. A árvore não funciona como um teste arbitrário colocado ali apenas para dificultar a vida humana. Ela funciona como um marco de fronteira. Dentro do jardim existe liberdade. O próprio texto menciona muitas árvores disponíveis. Mas existe também um limite simbólico. Nem tudo pertence ao ser humano. A presença dessa árvore comunica que liberdade não significa autonomia absoluta. É nesse contexto que a serpente entra na narrativa. O texto não oferece uma descrição mitológica detalhada. Ela aparece como um animal astuto que introduz uma pergunta.
E a pergunta não gira em torno de fome, gira em torno de confiança. O diálogo altera a percepção do limite. O que antes era entendido como proteção começa a ser interpretado como restrição. A mulher observa que o fruto é bom para alimento, agradável aos olhos e desejável para adquirir discernimento. A narrativa descreve 3 níveis de atração: necessidade física, beleza estética e possibilidade de autonomia. O movimento não é impulsivo, é reflexivo. O que está em jogo não é simplesmente a desobediência infantil, é uma decisão humana de redefinir sua própria posição dentro da ordem do mundo. Deixar de receber a medida e passar a estabelecê-la por si mesmo. Depois do gesto, a narrativa muda imediatamente de atmosfera. O texto diz que os olhos se abrem. Nós poderíamos esperar iluminação, conhecimento elevado, uma espécie de consciência ampliada. Mas não é isso que aparece. A primeira percepção é a nudez. Eles percebem que estão nus e tentam cobrir-se. Para o leitor moderno, nudez é apenas a ausência de roupa. No mundo antigo, ela frequentemente simbolizava exposição. Não é apenas o corpo descoberto, é a perda de proteção, de segurança, de um lugar definido. A primeira consequência do conhecimento não é o poder, é a vulnerabilidade. Logo depois surge o medo. O ser humano, que antes caminhava no jardim, agora se esconde. A relação não é interrompida por uma sentença jurídica imediata, mas por uma mudança interior. Antes mesmo de qualquer julgamento, já existe afastamento, percepção, vergonha, medo, ocultação. A narrativa descreve um movimento humano profundamente reconhecível. Quando algo se rompe dentro, a distância aparece fora. E então vem a saída do jardim. Frequentemente pensamos na expulsão apenas como punição. Mas o texto pode ser lido também como transição de condição. Dentro do jardim, a vida era recebida. Fora dele, a vida precisa ser produzida. A terra continua fértil, mas não espontaneamente. O trabalho continua possível, mas exige esforço. A existência não termina. Ela se torna mais dura. O jardim não desaparece do mundo. Ele permanece como memória. Talvez por isso a história tenha atravessado milênios. Não porque explique um passado distante, mas porque descreve uma experiência constante. O ser humano deseja autonomia completa, mas descobre que a autonomia absoluta cobra um preço. A narrativa não fala apenas de um primeiro casal. Ela fala da dificuldade humana em aceitar limites. Não se trata apenas de desobedecer. Trata-se de definir por si mesmo o que é o bem e o que é o mal, e depois lidar com as consequências dessa decisão. O texto não acusa a humanidade. Ele a descreve. Ele descreve a tensão entre liberdade e responsabilidade, entre confiança e controle. O desejo de determinar tudo por si mesmo continua sendo profundamente humano. Apenas mudam os cenários. Perceba
o que aconteceu ao longo deste episódio? Nós não mudamos a história, não acrescentamos doutrina, não retiramos a fé. Apenas tentamos escutar o texto no mundo em que ele nasceu. E ao fazer isso, a narrativa deixou de ser apenas uma explicação moral e passou a ser uma reflexão sobre a condição humana. Esse é o objetivo deste podcast. Antes de perguntar o que o texto significa hoje, vamos primeiro perguntar como ele foi ouvido quando surgiu. Paradoxalmente, é isso que permite que ele ainda fale. No próximo episódio, vamos avançar para outra questão decisiva. Afinal, quem escreveu a Bíblia? E como esses textos chegaram até nós? Porque aprender a ler a Bíblia começa também por aprender de onde ela veio.